Boa noite, pessoal. Tudo certo? Nossa última aula junto. Podem chorar, mas nossa última aula online junto, né? Mas dia 29 nós temos a nossa aula prática. Vou voltar a reiterar isso. Tá no nosso grupo e tem aqui a nossos horários. Se alguém precisar mudar, ou conversa comigo, ou simplesmente entra lá no nosso link da nossa disciplina. É esse aqui, se quiser, põe lá no AVA, aonde tem os horários. Lembrando que não pode ultrapassar de 13 alunos por turma. Então, o primeiro está basicamente cheio, né? O Matheus vai vir aqui, então o primeiro horário está cheio. Os outros dois ainda é possível, então se alguém quiser passar para os outros dois horários ainda, fiquem à vontade, tá? Mas, por favor, me avisem antes, tá? Então, esse tá o nosso horário. Se alguém tiver o contato, se a Alessandra tá aí? Acho que não. Não. Por favor, quem tiver o contato de Alessandra Aline Rossi, que não está aqui nos horários, e nem a Solange de Freitas de Souza, pede para elas falarem comigo para a gente colocar elas nos horários, tá? Senão eu vou colocar em alguns outros dois horários aqui. Então, vocês que conhecem, por favor, peçam que entre em contato para que a gente finalize esse nosso horário aqui. E falando em prática, vocês viram que já está no portal a nossa roteiro. Eu estava conversando de fazer outra prática, mas devido a alguns impedimentos de crota, eu tenho que seguir o roteiro existente lá no portal, tá? Devido a questões de materiais, tá? Então, como é uma aula que vai ser no dia 29, nossa prova é dia 28, a aula vai ser dia 29, e não faz sentido eu ficar pedindo para vocês fazerem um relatório pós-aula, isso daqui, que a nossa aula já vai ter acabado, não tá cheio de prova, vocês não vão me entregar e vocês vão me xingar ainda, né? A gente já conhece como funciona. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que vocês vão ter que fazer um pré-relatório da aula, tá? Nós vamos fazer essa formulação do sabonete líquido, que é o que está lá no portal. O que eu quero que vocês façam? Para cada um desses componentes, tá? Eu quero que vocês digam qual que é a utilidade de cada um desses compostos, tá? Então, vai pesquisar o que é cada um. A maioria eu já falei algumas coisas daqui. Pesquisam e eu quero que vocês vão me entregar isso daqui, a função de cada um. Isso aqui tem que ser 600 pontos. A entrega disso daqui, isso aqui vai ser entregue no dia 29. Então, vocês vão levar isso aqui para mim. Vão me entregar em mãos no dia 29, lá no Unopar. Aí, isso valendo 600 pontos. A realização da prática, valendo 400 pontos. Lembrando que esses 400 pontos vai variar com o desempenho de cada um, tá? Vocês já é o último semestre, já estão terminando o estágio de manipulação também. A gente vai passar as diretrizes aí para essa formulação, mas eu quero ver o desempenho de vocês, ok? É algo que vocês já tiveram na parte de manipulação, não é nada muito novo para vocês. Faz parte aí da nossa disciplina, então nós vamos fazer novamente. E eu quero ver esse desempenho para ter os 400 pontos. Então, eu vou estar lá para avaliar vocês nestes 400 pontos aí, tá?
Então, fiquem atentos, façam essa pré-aula, tá? Lembrando que essa pré-aula é individual, tá? Isso aqui vocês vão fazer de forma individual. Aqui o sabonete vai ser em grupo. E é óbvio que eu vou ver se vocês colaram um do outro nessa parte. Então, se vai fazer, pelo menos muda um pouco as palavras, tá? Eu tenho uma memória muito boa para saber se eu já li de um e de outro. Fica atento, tá? Então, vai ser um pouquinho diferente. Depois ela não vai gerar relatório, porque já vai ter sido essa pré-aula aqui, ok? Aproveitando falar que eu vou lançar daqui a pouco aquela questão das atividades feitas no AVA. Aqui, só para vocês terem uma ideia, alguns me mandaram mensagem que no AVA estava aparecendo como pendente. Eu tirei esse relatório esses dias. Eu consigo ver exatamente. Eu apaguei o nome de vocês, é claro, aqui, tá? Aqui eu consigo ver a atividade que é, se vocês fizeram ou não, e o horário da conclusão, tá? Então, podem ficar tranquilos, se vocês fizeram, está aqui devidamente marcados. E aí eu já grifei aqui os não concluídos, onde eu vou ver exatamente quantas atividades tiveram e vou proporcionar a nota que nós tivemos aqui da realização do AVA. Tá? Quem fez tudo terá a pontuação, quem não fez tudo vai ser proporcional aí, tá? Como é justo. E vou olhar também os horários aqui de conclusão para ver se alguém passou do horário definido que nós tínhamos, que era dia 14 até a meia-noite. Então, ó, alguém terminou aqui, ó, dia 14/5, que era o último dia, às 11h02. Está ok? Tá? Se alguém fez isso aqui no dia 15 ou mais para frente, eu vou dar como não concluído na data exata, tá? Então, eu estou avaliando tudo isso daqui ainda e assim que possível eu libero essas notas, tá ok? Aproveitando também os nossos recados, antes que eu inicie a nossa aula. Então, próxima aula, dia 28, nós teremos a nossa prova, tá? A prova vai seguir os parâmetros que a gente tem feito ao longo de todas essas aulas remotas, aonde ela vai ficar disponível por 24 horas. Então, eu vou liberar ela no dia 28 às 7 horas e vai ficar até às 7 horas do dia 29. Eu sei que a maioria vai estar, todo mundo vai passar pela aula de laboratório, vai ficar corrido e tudo mais. Mas eu posso ver se a gente deixa por mais tempo, se vocês quiserem. Mas acredito que dê tempo que no dia 28 mesmo à noite vocês já consigam fazer a grande maioria, que seria o horário da aula, né? Então, eu acho que não vai ter grandes problemas aí, tá? Então, vamos começar a nossa aula. Estou tentando achar aonde foi que a gente parou na nossa última aula. E eu não estou conseguindo achar aqui que eu marquei. Tentando abrir o vídeo da última aula para ver que eu esqueci. Até onde a gente foi na nossa última aula.
Um momentinho, gente, só para eu ver até onde a gente foi. Gente, como vocês conseguem me ouvir tanto? Pelo amor de Deus. Hoje a gente vai terminar, então, a parte de condicionadores, tá? E depois da parte de condicionadores, a gente finaliza a última sessão aqui, que é o nossos desodorantes. E assim a gente termina toda a nossa disciplina. Achei onde a gente parou. Não falta muita coisa, a gente consegue terminar hoje. Só compartilhar aqui. Vamos lá, semana passada, recapitulando, falamos da estrutura do cabelo, dos pelos de forma geral. Aí falamos dos shampoos que nós tínhamos, certo? E depois a gente começou a falar dos nossos condicionadores, tá? Lembrando que todo esse material se encontra no AVA. Então, falamos para que servia o condicionador, que na forma geral ele é para fechar as nossas cutículas, falamos das suas características, do pH, que pHs mais ácidos, eles dão uma resposta mais rápida ao condicionador, pHs mais baixos dão uma resposta mais demorada, porém eles vão atingir mais o interior do nosso fio capilar, tá? E a diferença aí entre ter um creme mais leve e um creme mais pesado e um creme de hidratação. Falamos dos nossos silicones, onde nós temos silicones solúveis e insolúveis. As nossas proteínas, que é o que vai dar a massa para o nosso fio. O nosso material gráfico sela ele. Humectantes, hidratantes e a formulação de um condicionador, tá? De ação e os nossos condicionadores, tá? Daqui para frente, falta aí 30 slides, 32, depois mais 20 e pouco a gente termina hoje, tá? Então, quando a gente fala dos condicionadores, a gente tem que pensar o seguinte: a cutícula, que é a parte externa do nosso fio capilar, ela é hidrofóbica, então ela não interage tanto com a água, tá? E isso vai dificultar bastante a interação do nosso condicionador, tá? Só que quando eu tenho um fio muito poroso, ou seja, um fio muito danificado, essas cutículas abrem, facilitando, então, a absorção dos componentes condicionantes, tá? Por isso que um cabelo, podemos dizer assim, bem hidratado, ou seja, um cabelo que eu tenho essas cutículas fechadas, a gente só tem a intenção de condicionar esse cabelo, ou seja, manter essas cutículas fechadas para que não perca o cabelo, não perca a massa ali, os componentes. Agora, já um cabelo danificado, que essas cutículas estão todas já espinhentas, podemos dizer, estão abertas, é fácil com que eu condicione, porque é fácil a entrada desses condicionantes ali, tá? O condicionador 2 em 1, vamos para os tipos, tá? Os 2 em 1, ou seja, que é aqueles que eu tenho o shampoo mais o condicionador, tá?
Ele está separado nessa emulsão aí. A ação do shampoo não é afetada pelo condicionador, porém é um condicionador leve, tá? É um condicionamento que não vai conseguir finalizar bem um cabelo danificado. Seriam já para cabelos hidratados. A gente sabe que a maioria das vezes os tal dos 2 em 1 acaba ficando mais para homens, né? Ou porque a gente tem que a gente chama de cabelo virgem, que é aquele cabelo que não tem não tem uma química presente. E como a gente comentou, são cabelos que têm aí a cutícula mais fechada, são mais hidratados e não precisa de uma hidratação intensa. Os anticaspas, tá? Que eu tenho uma película, normalmente de PVP, polivinil pirolidona, tá? Esses tensoativos aniônicos, elas formam no couro cabeludo, fazendo com que eu diminua as caspas ali presentes, tá? Então, ele preenche esse defeito da raiz, criando uma superfície e eliminando esse depósito de agentes, tá bom? Os nossos condicionadores instantâneos, tá? São aqueles que são aplicados após o shampoo, só alguns minutos e deve enxaguar na sequência. Como eu tenho pouco contato, poucas são condicionantes, tá? Só um parênteses, quando a gente fala aqui de condicionadores, não é simplesmente os condicionadores usuais que nós temos, tá? Eu tô falando de condicionadores, máscaras de hidratação e todo esse meio ali, tá? Não confunda o produto comercial condicionador com condicionadores gerais, tá? Os instantâneos, então, ele tem uma forma mais leve. Então, água tem tensoativos, de preferência os catiônicos ou não iônicos, para estabilizar a carga do fio. Lipídios, para fazer essa capa de ácido graxo aí dentro. E os nossos espessantes. Já os condicionadores de ação profunda são o que a gente costuma chamar aí das máscaras de hidratação, tá? Então, ela tem substâncias parecidas com os instantâneos, mas elas são concentradas. E elas ficam no cabelo de 20 a 30 minutos, tá? Uma diferença que nós temos desses instantâneos para essas de ação profunda também é o pH, tá? Condicionadores de ação rápida, eles tendem a ter um pH mais ácido, que vão ajudar a tentar fechar essa cutícula, que é rápido. Já um condicionador de ação profunda, ele não tem um pH tão ácido, então ele faz esse processo mais lentamente, por isso que a gente tem que ter esse tempo maior de ação. Só que, como o nome próprio diz, esse de ação profunda ele vai reter muito mais benefícios do que o de ação rápida, tá? Os de sem enxágue, que são os cremes para pentear, os finalizadores e tudo mais, tá? Então, eles permanecem no cabelo, condicionando ele até ser lavado novamente. E temos os condicionadores para os tipos de cabelo, tá? Os para cabelos secos acabam sendo os mais utilizados, porque são as pessoas que normalmente buscam mais esses produtos, tá? Uma vez que quem tem cabelo já hidratado é só manter, né? Hoje, cabelo seco, então, usam-se óleos e ácidos graxos que vão substituir os naturais presentes do cabelo, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente produz os óleos naturais, só que nem sempre eles estão produzindo na quantidade ideal, e muitas vezes, quando a gente usa um shampoo muito agressivo, esse shampoo retira esses óleos naturais. E aí a gente tem que repor com os condicionadores, tá? Também tem efeito lubrificante, dando essa maciez
ao cabelo, que é interessante, tá? Uma coisa que a gente usa muito para cabelo seco, que eles ficam no cabelo para melhorar assim essa aparência ao longo do dia, tá? Adição de umectantes, cabelo seco, umectantes vai trazer a água para o cabelo, dando essa aparência de hidratados, tá? Cabelos finos, além de secos, eu posso ter cabelos finos, isso é uma relação normalmente. Uma vez cabelos secos, eu tenho a nossa cutícula aberta e a tendência de perder massa desse cabelo é muito grande, tá? E aí ele fica um cabelo mais fino. Então, esses condicionadores, ele vai ajudar a dar essa massa e dar um pouco de volume no cabelo, tá? A composição dos nossos condicionadores de forma geral, tá? Formado de tensoativo catiônico, principalmente para neutralizar os aniônicos aí. Lembrando que os tensoativos catiônicos são muito mais leves do que os aniônicos, eles são muito menos agressivos. Temos nossos veículos, que normalmente é água, espessantes, conservantes, emulsionantes, uma vez que eu normalmente tenho uma quantidade de material graxo grande, então eu tenho que emulsionar ele com a água presente. Aditivos, corretores de pH, essência, que todo mundo gosta de um produto cheirosinho. Proteínas, lembrando que nosso cabelo tem uma quantidade muito grande de proteínas, então eu ter proteínas aí dentro da composição é importante, uma vez que a gente repõe essa massa. Os materiais graxos, como eu falei, álcools graxos, silicones, umectantes, hidratantes e até algumas substâncias naturais aí em alguns compostos, tá? A gente pode encontrar eles em várias formas, como cremes, loções, sprays, e a gente tem que pensar eles sempre como algo invertido de shampoo. Por exemplo, shampoo, eu tenho grande quantidade de tensoativo e pequeno de materiais graxos, uma vez que o shampoo tem a tendência em tirar a gordura do cabelo, tá? Condicionador é o oposto. Eu vou ter uma pequena quantidade de tensoativos só para neutralizar esses tensoativos do shampoo e uma grande quantidade desse material graxo para repor o que o shampoo retirou, tá? Então, alguns dos componentes, muita coisa que a gente já falou que também estava presente em cremes, tá? De faciais e tudo mais que a gente viu ao longo da disciplina. Por exemplo, materiais graxos, tá? Materiais graxos que normalmente a gente pensa aí nos óleos existentes para passar no cabelo, tá? A gente usa ele aqui para deixar mais macio, então ele vai ficar depositado nos cabelos, tá? O mercado hoje em dia tá cheio aí de óleo de coco, óleo de rícino, óleo de abacate, óleo de oliva, óleo de já não sei mais o que tem, cadê? Deixa eu ver. Óleo de argan, óleo de tudo, eles colocam aí óleo de babosa, tudo que eles tiverem, eles vão colocar à disposição, tá ok? Álcools graxos também entra com alguns óleos, aí gorduras. A gente tem aí, esses óleos podem estar tanto na forma de álcool como material graxo, tá? Então, glicerol é um ótimo umectante, ele vai ajudar a absorver a água do ambiente, melhorando assim a estrutura do cabelo, tá? Os nossos silicones, tá? Que eu vou falar depois das polêmicas com relação aos silicones no cabelo, já eu chego lá, tá? Então, silicones, a gente tem uma cadeia de silício e oxigênio, de forma geral, tá? Eles são muitas vezes substituídos os óleos substituem os silicones substituem os óleos por eles serem menos
gorduroso e eles podem formar uma película aí no cabelo. Só que tem algumas discussões aí, porque a gente tem diversos silicones insolúveis que a gente tenha no mercado. Mas depois eu falo aí dessas polêmicas dos silicones, tá? Então, alguns exemplos aí de silicone. Normalmente, silicone termina em ticona, que é fácil a gente ver na bula. Umectantes, como eu falei, a glicerina, ali ela vai ajudar a absorver a água do ambiente, deixando o cabelo mais fluido. Hidratantes, normalmente são óleos, tá? Por exemplo, óleo mineral, colesterol. Hoje em dia a gente já tem bem menos quantidade de óleos minerais nos cremes, tá? O uso de óleos mais naturais vem crescendo bastante, a indústria vem exigindo isso do consumidor. E aí as substâncias naturais, tá? Como aí essências que a gente pode ter. Muito cuidado quando a gente fala de substâncias naturais, daquelas receitinhas caseiras que hoje em dia pipocam no Instagram, tá? Não sei se é porque é um assunto que me interessa bastante, mas eu falo que o Instagram hoje em dia virou cheio de receitinhas. Lá mistura mel, mistura açúcar, mistura abacate e tudo mais com uma máscara, passa no cabelo, tá tudo sensacional, maravilhoso. Não vou dizer que assim a longo prazo não tem eficácia, tá, desses produtos, só que a gente for ver a quantidade de princípio ativo existentes, por exemplo, no abacate. O abacate tem um óleo muito bom, sensacional para passar no cabelo. Só que a quantidade de óleo existente para você dar um resultado bom para passar no cabelo, você vai ter que gostar muito de abacate, né? Porque para a gente extrair o óleo, a gente vai usar bastante da fruta. Então, amassar um pouquinho da fruta ali com o creme e passar no cabelo, a quantidade é muito pequena. Então, não compensa essas questões, tá? Compensa, por exemplo, quer passar óleo de abacate, vai lá, já existe nessas lojas de beleza aí, o óleo separado, você mistura, e aí sim. Porque se fosse simplesmente pegar a substância ali, na fruta, no que tiver, seria muito fácil, só que as concentrações são muito baixas, essa é a verdade, tá? Fugindo um pouco dos condicionadores, só para a gente finalizar a nossa matéria, temos os nossos fixadores de cabelo, tá? Que aí que são géis, sprays, mousse, tem de tudo hoje em dia para ajudar a segurar, tá? Os géis, da forma geral, é aplicado normalmente em cabelo úmido. Já os sprays, por ele terem uma consistência mais seca, ele vai ser em cabelos secos. E aí eles seguram o penteado, segura aquele cabelo por mais tempo, tá? E como funciona esses fixadores? Opa, mudou sozinho. Os nossos fixadores nada mais é que ele vai criar uma resina em volta do cabelo. Essa resina ela fica normalmente rígida, por isso que o cabelo se mantém naquela posição por mais tempo, tá? Então, eu vou ter aí, de forma geral, os espessantes, tensoativos, fragrâncias, conservantes e álcool, mas o mais importante são as resinas que vai manter ali o cabelo. E são essas resinas que vão segurar. Se eu tiver um spray, um gel mais forte, mais fraco, tudo vai depender da quantidade de resina ali presente e o tipo, se é uma resina mais resistente ou uma resina mais mole, menos resistente ao cabelo, tá? Então, como eu falei, é a mais importante da sustentação ao cabelo e o tipo e a quantidade que vão dar sustentação. Já falei, tá? Alguns exemplos de resinas, tá? O PVP, que é o polivinil pirolidona,
poliquaternários e assim por diante. São algumas resinas que a gente tem. Ai, tá? Vou decorar isso não, porque sabe que eu não sou boa de decorar, tá? Além das resinas, muitas vezes vão ter os tensoativos e o álcool, tá? O álcool vai estar aqui principalmente para que esse cabelo seque mais rápido. Uma vez que ele seque mais rápido, ele vai sustentar mais rápido. Lembrando que como eu tenho aí uma quantidade alta de álcool, normalmente essas resinas, a tendência ao ressecamento e a abertura das cutículas é alta, tá? A hora que esse álcool evapora, ele vai acabar levando a água presente no cabelo, tá? Todo mundo que já passou, fez aquele super penteado no cabelo, a hora que chegou da festa, foi lavar, você passava a mão naquele cabelo, você falava, meu Deus do céu, que besteira que eu fui fazer aqui, né? Porque o cabelo fica completamente ressecado. Quem nunca fez isso, tá? Por isso que às vezes eu falo, quando você chega numa dessas, você dorme com o cabelo arrumadinho, outro dia você vai, hidrata bem seu cabelo, cuida para recuperar o estrago feito na noite perdida. Acontece. Fotoproteção capilar, a gente falou aí da proteção capilar na pele, já anteriormente, e é claro que o cabelo também vai sofrer com o sol, tá? Principalmente os nossos folículos capilares, que com o tempo podem formar fios mais finos. Pega aí um dia, assim que passar a pandemia, passa a mãozinha na cabeça das avós de vocês, que tem uma mãe mais velha, uma tia mais velha, vocês vão ver como é um cabelo muito mais fino. A gente vai diminuindo a estrutura do nosso cabelo, tá? E além do envelhecimento do solar e tudo mais, do tempo natural, tem o excesso de produtos, né? Uma pessoa que começa a aplicar a química do cabelo desde muito jovem, é claro que com o tempo o cabelo vai sentir isso. Então aí você que tá aí, que faz progressiva desde os 15, 13 anos, eu não sei nem mais quando que as meninas começam a fazer progressiva, vocês vão reparar que com o tempo o seu cabelo vai acabar mais fino, ele vai ficar mais ressecado. Isso é natural, porque por mais que você esteja aplicando os produtos menos na raiz, mas ele sempre cai um pouquinho e vai afetando esses folículos, tá? A gente sabe que para mulheres a tendência em calvície é baixa, mas fica ralo o cabelo. Tomem cuidado. Então, o cabelo mais velho tem a tendência em ficar grisalho. Isso aí, porque diminui a melanina presente no cabelo, a feomelanina, e aí ele vai ficar mais suscetível aos raios ultravioleta, tá? E aí temos aí raios violetas UVA, UVB, tudo que a gente já comentou anteriormente. A UVA, elas vão atingir o córtex, tá? Do nosso fio, atingindo a queratina, que ela é fotossensível, fazendo com que haja quebra das pontas do sulfeto, fragilizando o nosso cabelo, tá? Então, quando for pra praia, cuidem dos cabelos, põe um chapéuzinho, tá? Já o UVB, ele vai atingir a cutícula apenas, então vai diminuir o brilho, deixar aquele cabelo menos flexível, mais duro, aquela coisa que acontece principalmente em praia, em épocas de praia que a gente esquece de cuidar dos cabelos, tá? Aquele bom e velho cabelo de praia, mais durinho, mais secado, que se a gente for pensar na praia, além de todo o sol que a gente toma extra, tem toda a questão da maresia que é muito forte, tá? Protetores capilares, tá? A gente tenta utilizar eles tanto na forma de shampoo, máscaras, condicionadores, tá? Só que a gente tem um pequeno problema com isso. Ele não prende tanto no cabelo esses protetores, tá? Normalmente, a melhor forma
seriam algumas soluções pós-banho, tá? Ou seja, aplicar antes de tomar sol e não durante o banho, que ele vai manter mais o cabelo, tá? Os compostos aqui são parecidos aos nossos protetores solares, mas ainda o mais recomendável de proteção solar são um bom chapéu, um bom guarda-sol, um bom boné, que evita aí o sol em entrar em contato, tá? Mas cuidado com os excessos aí de boné e chapéu, porque vai ficar quentinho aí na cabeça e vai também atingir os folículos. Então, evitem o sol. Mais tá claro do que isso. E a gente entra para nossas polêmicas que eu quis trazer, tá? A matéria terminou do livro, vai até aqui, e eu trouxe as nossas boas e velhas polêmicas, tá? Por quê? Quando a gente fala no cabelo, surgiu há um tempo atrás, não sei dizer exatamente quando, mas eu escuto falar isso há uns 5, 10 anos já, o tal do no pole, low pole, tá? O que seria isso, tá? No pole, no sem, pole, shampoo. Então, você não usar shampoo ou low pole, ou seja, com pouco shampoo. São técnicas de cuidar do cabelo. Eu tô passando porque hoje em dia a gente encontra diversos produtos aí com essas nomenclaturas. Então, nem que você for trabalhar em qualquer área, a chance de alguém vir perguntar para vocês é grande, vocês têm que saber. A no pole, tá? A pessoa não vai usar shampoo, shampoo de geral, assim. O que acontece, tá? A gente vai fazer um tratamento capilar inteiro sem que eu tenha substâncias insolúveis em água. Então, todos os produtos que eu tenho, todos os componentes são solúveis em água, tá? Consequentemente, eu não vou precisar da presença de sulfatos ali presentes. Então, normalmente eu vou ter um cabelo sem usar sulfatos. Dizem que fica sem frizz e para cabelos cacheados ficam mais definidos. Já a técnica low pole, tá? Ele vai ter alguns produtos ali dentro um pouco mais pesados, tá? Só que eu não preciso de ter um shampoo de sulfato tão forte, tá? As substâncias ali dentro são mais leves. Eu consigo usar ou sem shampoo, ou um shampoo de sulfato mais leve, ou eu uso um tensoativo aí de outros tipos, tá? Então, aqui é mais cabelos oleosos. De forma geral, essas técnicas no pool e low pool, eles são usados mais para cabelos cacheados, normalmente a gente encontra. Isso porque quem tem cabelo cacheado, falo isso por propriedade própria, a gente tem uma grande diferença de quem tem cabelo liso. Quem tem cabelo cacheado, a gente produz a quantidade de óleos normais de quem tem cabelo liso, só que por a gente ter as voltas do cabelo cacheado, o óleo que a gente produz no couro cabeludo, ele não consegue descer para o comprimento do cabelo. O que uma pessoa de cabelo liso consegue descer com mais facilidade. É só a gente pensar. Todas as pessoas que a gente conhece e tudo mais. Quem tem cabelo oleoso, normalmente são as pessoas de cabelo mais liso. Porque o cabelo liso, a oleosidade que sai do couro cabeludo consegue chegar a uma distância maior. Quanto mais cacheado, mais crespo for esse cabelo, menos essa oleosidade chega até a ponta, tá? Então, essas duas técnicas aqui, com pouco shampoo, a gente usa pouco sulfato. Então, o sulfato não vai agredir tanto os cabelos, tá? Fazendo com que a gente consiga manter uma hidratação maior nos cabelos. É claro que é possível aplicar essas técnicas para cabelos lisos, só que tem que se tomar um pouco mais de cuidados, ainda não é tão difundido assim. Então, de novo, aqui vocês veem que eu retirei sempre de sites
que nós temos aí das famosas blogueiras, mas a quantidade de produtos dessa área vem crescendo. Então, de novo, aqui o low poll tem produtos menos agressivos, de preferência sulfatos mais fracos, tá? Porque, de geral, a gente usa sulfatos mais fortes. Então, sem sulfatos mais fracos. Já o no pool, ou também chamado de co-wash, tá? Wash de lavar com o condicionador. Então, eu retiro todo o shampoo que nós temos e vou basicamente lavar com o condicionador. Isso, como que funciona essa técnica? Uma vez que eu tenho todos os produtos que são solúveis em água, o próprio condicionador, como tem seu ativo ali presente, ele consegue retirar só o excesso de oleosidade presente no cabelo. Ele não vai ressecar tanto, igual faria um shampoo de sulfatos, tá? Então, só para vocês terem uma noção da composição e a diferença. Então, tanto o no poll quanto a low poll, eu não tenho sulfatos presentes, nem nada que vai agredir tanto o cabelo. Na no poll, eu não tenho os agentes limpantes leves, raramente a gente vai ser encontrados, são só os condicionantes mesmo, uma vez que eles mesmos vão retirar essa oleosidade existente. Na low pool, eu tenho condicionantes bem leves ali presentes. E uma coisa que vai diferenciar aqui é a presença dos nossos silicones, tá? Na no pool, normalmente eu vou ter só silicones solúveis em água ou, na grande maioria, sem silicones de forma geral. E já na low pool, eu posso ter silicones, mas os mais solúveis em água, basicamente, ou algum outro específico. E essa é a grande questão aí. Em nenhuma das duas eu tenho derivados de petróleo. Por que retirar esses silicones? Tá? Existe uma grande questão aí, por isso que eu falo que é um método meio polêmico, tá? Aonde eles dizem que os desenvolvedores desses métodos, o silicone ele vai criar uma barreira em volta do fio de cabelo, tá? Fazendo com que eu não conseguiria absorver outros nutrientes no fio de cabelo, tá? Existe uma polêmica, existe alguns que dizem que precisa, outros que não, tá? Os que dizem que há necessidade de silicone, diz que ele vai selar o fio do cabelo, já aqueles que dizem que não, então, como eu falei, não deixa absorver os nutrientes. E aí, a presença de silicone, eu iria ter necessidade de ter os nossos sulfatos aqui, que retiram esse silicone. Então, ele tem um processo mais agressivo para retirar esse silicone, para daí eu tentar adicionar uma substância condicionante, tá? Então, é um ciclo de uma lavagem normal. Quando eu tenho silicone, eu tenho que usar sulfatos. Na hora que eu passo esses sulfatos, ele vai retirar o silicone, mas retira outros processos, ou os óleos naturais do cabelo. Uma vez que eu não tenho esse silicone, eu não preciso usar os sulfatos, os próprios agentes condicionantes do cabelo, ele ajuda a manter os cabelos. E derivados de petróleo, a gente tenta retirar, uma vez que eles também criam essa barreira e agridem o cabelo. Então, aí a diferença dos dois, tem aí algumas questões. O no pool sem petrolato, sem parafinas, que aí são os derivados de petróleo, sem óleo mineral e sem o silicone. Os outros no pool sem petrolato, sem parafina, sem óleos e só alguns silicones. Parece uma técnica meio estranha. Eu comecei a estudar ela mais nessa quarentena aí, uma vez que ano passado eu posso dizer para vocês que eu fiz uma besteira muito grande com o meu cabelo. Besteira de quarentena, todo mundo já passou por uma dessa. Eu
antes da quarentena, eu fazia as luzes no meu cabelo, fazia com uma cabeleireira. Chegou a época, minha raiz estava grande, queria refazer, ela não estava atendendo. Fui em um outro salão. Um outro salão bonito, conceituado e parará. A infeliz da cabeleireira destruiu meu cabelo. Ela, na hora de descolorir, deixou por acho que mais tempo do que deveria. Primeiro que meu cabelo ficou branco, ficou horrível. E eu passava a mão no meu cabelo assim, ele caía inteiro. Eu chorei, eu queria raspar meu cabelo, porque detonou completamente. Parecia assim, aquelas cenas de filme de quem tá fazendo químio ou rádio, que passa a mão assim e sai cabelo na mão. Isso só porque a pessoa não fez direito o serviço. E eu fui atrás de cuidar, né? Falei, bom, nesse lugar eu não volto mais e vou cuidar do meu próprio cabelo em casa. Quarentena, não tinha muito como sair, falei, então vou tentar resolver por conta. Fui lá, comprei um monte de óleo, um monte de creme e tudo mais, e tenho utilizado. Eu ainda estou indo no low pole. Estou tentando retirar todos os produtos de silicone e todos os outros. E alguns dias na semana só eu passo shampoo, não é todos os dias. Lavo o cabelo quase que 7 dias na semana, faz de academia, todo dia. Mas não uso shampoo todos os dias. Na maioria das vezes eu consigo fazer o no poo sem shampoo nenhum, utilizando só condicionadores. E eu digo que é possível, tá? E se a gente for pensar quimicamente, faz muito sentido, uma vez que é muito mais fácil eu retirar um composto similar com óleo. Então, eu retiro a gordura do cabelo em um meio que seja parecido com ele. Os iguais se dissolvem, tá? Então, fica aqui meu depoimento. Funciona, é claro que não é fácil. Eu ainda tenho muitos produtos que eu já tinha comprado antes e que tenha esses silicones, parafina e tudo mais. É muito comum hoje em dia você encontrar no mercado produtos que está liberado. Esses produtos liberados são esses produtos que são sem petrolato, sem parafina, sem silicones, já são próprios para essas técnicas. Então, vem crescendo a quantidade de produtos no mercado, tá? Existem sites aí que mostram a relação de todos os produtos, uma vez que não vai aparecer no rótulo lá silicone, tá? Ou parafina. Normalmente eles vêm com os nomes específicos. Isso ajuda a enganar muito, mas existem listas aí dos nomes científicos deles existentes no rótulo, mas é possível e é algo bem comentado hoje em dia aí quando se fala de cabelo, tá? Então eu quis passar para vocês que é algo que está se comentando bastante, já se tem muito produto comercial para essa linha. Então, se você vai para uma farmácia de dispensação, alguém vem perguntar para vocês, vocês estão entendendo do que é ali, tá? O que tem a diferença entre uma técnica e outra, que é algo que vem sendo comentado tanto ultimamente. Tranquilo? Dúvidas sobre cabelos? Não, nem devem estar aí. São 8h05 e eu vou entrar em desodorantes. Vocês se importam da gente parar agora uns 10, 15 minutinhos e depois eu entro no desodorante e a gente acaba, ok? Então são 8h05, 8h20 a gente volta. Assim eu não vou precisar parar o desodorante no meio, tá ok? Então daqui a pouco.
Voltamos. Nossa última parte da aula. Aí, foi. Falar dos nossos desodorantes, tá? E dos nossos antitranspirantes. Algo que na sociedade de hoje é tão obrigatório, tá? E é algo que não vem só da sociedade de hoje, tá? Há relatos de que o uso de desodorantes e antitranspirantes vem de muitos anos, tá? Onde egípcios, como a gente já falou, eles tinham muita preocupação com o corpo, então eles utilizavam óleos e agentes odorizantes para tentar mascarar esse quesito. Então, é algo que vem há muitos anos, essa questão de tentar cheirar bem ou evitar cheirar mal, se a gente pode dizer assim, tá? Vamos falar da diferença dos dois, de desodorante e antitranspirantes. E as formas farmacêuticas que eu tenho nos dois, as composições, os princípios ativos, a diferença dos suores existentes. Por que tem pessoa que soa mais? Por que tem pessoa que soa menos? Por que tem gente que tem um cheiro mais forte, tem um cheiro mais fraco? Vamos entender um pouquinho isso, tá? E aí a gente finaliza a nossa disciplina ao finalizar esses slides. E é só ir para alegria, tá? Então, os nossos desodorantes e os nossos antitranspirantes, tá? A função dele geral é minimizar as consequências do suor, tá? E nada mais é do que o líquido liberado pelas nossas glândulas sudoríparas, tá? O suor é necessário para o organismo, tá? Ele vai regular a temperatura corporal, mas ele vai ter reações inconvenientes, tá? Que são normalmente o mau cheiro, tá? Então, transpirar é normal. Nosso corpo tem em torno aí de 37 graus. Então, quando a temperatura do nosso corpo aumenta, o que ele vai fazer? Vai liberar esse suor, tá? Para epiderme. E aí vai ser expandido para fora, fazendo com que a gente faça uma diminuição da temperatura corporal, tá? Existem pessoas que soam mais, existem pessoas que soam menos. Cuidado com o erro básico de quem fala que quando você está suando muito, você está queimando muitas calorias. Suor e queima calórica não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Suar quer dizer que você atingiu uma alta temperatura do organismo, seu organismo se passa muito da temperatura ideal, passa muito do 37, ele não vai ter as suas reações enzimáticas muito bem feitas, tá? Que é o problema das febres que nós temos. Quando a gente aumenta a nossa temperatura, todo o nosso organismo que está acostumado àquela temperatura desregula. Então, ele não gostaria de entrar nesse processo. E como que o organismo evita esse processo? É através do suor, fazendo com que a gente mantenha a temperatura sempre constante, tá? Das nossas glândulas sudoríparas, nós temos dois tipos de glândulas sudoríparas, tá? Que são as écrinas e as apócrinas. Vou falar ainda um pouco mais de cada uma delas, tá? As écrinas são aquelas onde eu tenho uma secreção rica em água, tá? Ela sai basicamente por todos os poros do nosso organismo, tá?
e não vai ser aquela que vai causar tanto mau cheiro. Já as glândulas apócrinas, tá? Ele está relacionado ao folículo piloso, então sai junto ali com o folículo piloso, e são elas que vão causar um mau cheiro, uma vez que eu tenho uma quantidade de substâncias lipídicas ali muito grande, além de substâncias odoríferas, que vão fazer a proliferação de micro-organismos. Nossos organismos, e aí que dá o mau cheiro, tá? Vamos entender a estrutura da nossa pele. Então, a gente já falou isso 1001 vezes, tá? Nosso folículo piloso aqui, e aí no folículo piloso eu posso ter as nossas glândulas écrinas, que são aquelas que saem junto do folículo piloso, e as apócritas, que são as que saem de forma geral, tá? Então, vamos especificar mais as dois tipos de glândulas. As écrinas, tá? Que são as mais numerosas que nós temos, ela vai estar sobre toda a superfície do nosso corpo, tá? Elas estão mais predominantes em palmas, plantas dos pés e cabeça, tronco e membros, tá? Mas ela está em todo nosso organismo, com exceção de lábios, tímpanos, leito das unhas e glande, tá? São os pequenos lugares que não entram essas glândulas, tá? É um processo autônomo, então é natural a sua secreção. Desculpa. Para vocês terem uma noção, cada axila, tá? Possui em média 25.000 glândulas écrinas, tá? Lembrando que as écrinas são aquelas que têm uma maior quantidade de águas, tá? Então, a sua estrutura, ela compreende uma parte secretora, tá? Semelhante a um novelo de lã, com um pequeno ducto. Então, se a gente olhar aqui, seria isso daqui, ó. Eu tenho nosso novelinho de lã e com o ducto que vai extrair o nosso suor, tá? Tá na derme profundo, ali no fundo. São exócrinas, então libera o suor para o meio externo, tá? E responde aos estímulos físicos, como a gente conhece. Calor, emoção, tá? É aquela coisa, tem muita gente que soa muito pelo nervoso, e aí mostra o suor. O suor das écrinas, eles são na maioria das vezes imperceptíveis, que é o que a gente vai ver ali na frente, que é a perspiração, tá? Ele não vai criar normalmente mau cheiro, uma vez que eles têm características com pH ácido, então normalmente ele é antifúngico e antibacteriano, tá? Então não é ele que vai causar o mau cheiro, então é líquido incolor, aquoso e ácido, tendo maior quantidade de água, quase que 99% de água, com mistura de compostos inorgânicos e orgânicos. É esse suor écrino que vai dar a umectação natural da pele, tá? A parte inorgânica é feita basicamente de cloreto de sódio, em sua maioria, por isso que a gente fica salgadinho com o passar do dia, tá? Por isso que normalmente o suor ele é salgado devido à presença do cloreto de sódio presente. E já os compostos orgânicos, eu tenho ácidos aí presentes, ácido lático, ácido cítrico, ácidos ascórbicos, isso vai manter o pH baixo. E tem variação conforme o sexo. Sexo masculino, pH em torno de 4,7, e o sexo feminino, esse pH é um pouco maior, tá? Então, há uma diferença aí hormonal da diferença. Já os apócritos, das glândulas floríferas apócritas, são aquelas
que vão causar um mau cheiro, que a gente fala, tá? Eles são localizadas em axilas, seios, zonas amperogenital, tá? São mais numerosos no sexo feminino e na raça negra, de forma geral, tá? O suor que ele produz, então, é água, como eu disse, cloreto de sódio, por isso que é salgadinho, tá? E nesse caso, eu tenho alta quantidade de proteínas presentes e lipídios, tá? Fazendo com que ele fique um pouco mais viscoso e leitoso, e o que vai causar a proliferação a proliferação microbiana ali existentes, tá? Esse suor apócrito começa mais na adolescência, na puberdade, aí devido a mudanças hormonais. Esse suor, de forma geral, ele é estéril, ele não tem microbiana ali, micro-organismos, tá? Só que ele tem um pH mais alcalino, tá? E com bastante proteínas que ele tem, como eu falei, lipídios aqui existentes, é um meio perfeito ali para ter processo microbiano, tá? Principalmente bacteriano. E essa degradação que vai causar o mau cheiro, tá? Então, nada mais é que a gente for pensar, quando a gente lave, tá? Lave-se bem, tome um banho, é o melhor remédio, a gente sabe, tá? Uma vez que a gente não acumulou suor, esse micro-organismo não tem como proliferar. Mas, quando a gente não tem como já suar e já lavar, né, que seria o mais ideal, para não ter essa proliferação de micro-organismos, é aí que a gente vai usar os antitranspirantes ou os desodorantes para evitar esse mau cheiro aí. Dentro dos tipos de suor, eu tenho a perspiração, como eu falei já lá atrás, tá? Ocorre na camada córnea, então é um processo mais de um suor équinas, das glândulas équinas, ok? Então, eu vou ter a passagem de água, basicamente, do meio para o meio exterior. Então, ela pode ser uma emissão contínua de vapor de água, através dos poros que nós temos, ou através da água transepiderme, que é das membranas celulares, tá? A gente basicamente não é percebido, tá? Essa perspiração, tá? E ela cria um filme hidrolipídico que vai ajudar a flexibilidade e a plasticidade da nossa pele. É um processo completamente natural. E aí a gente entra nos problemas, podemos dizer, aí do processo de suor, tá? Das nossas disfunções. A primeira, que é uma das mais conhecidas, que é a hiperidrose, tá? Que é quando eu tenho excesso de suor, tá? A secreção sudoral em excesso. Pode ser generalizada ou localizada. A generalizada é quando eu tenho um problema de termorregulação, ou seja, é mais algo endócrino, então eu não consigo manter uma temperatura mais constante, ou eu posso ter algo localizado, ou seja, uma localização onde eu vou ter um excesso de suor produzido. Entre elas, eu posso ter palmas das mãos, plantas dos pés, axilas, virilhas, fronte, couro cabeludo. E esse processo pode ser pior em ansiedade, tensão e estresse. Pensa lá uma pessoa que já conheceu, eu tive um professor no ensino médio, que ele sofria, cada aula dele, ele trocava cada 50 minutos de camiseta, para ele sair completamente encharcado. E aí ele dava aula na frente da turma inteira, saia molhado, tinha vez que até ele não conseguia segurar o giz de tão suor que ele tinha nas mãos. Claro, depois ele só passou por um tratamento. Então, esse nervosismo vai aumentar esse processo de hiperidose aí, tá? Então, é quase que um ciclo difícil de ser quebrado. Os tratamentos que a gente vai ter, tá?
principalmente para impedir essa liberação desse suor. Entre eles eu tenho a nossa aplicação de antiperspirantes, ou seja, antitranspirantes, e iontosfera, que é a aplicação de corrente iônica. Hoje em dia, um dos métodos que vem sendo mais aplicado é a aplicação de toxina botulínica, já falando do Botox. Então, ele pode ser aplicado ali na região, uma vez que essa toxina botulínica ele vai ajudar a bloquear a passagem do sinal, evitando, assim, então, o suor em excesso. A grande preocupação em aplicação da toxina botulínica é que você tem que fazer esse processo constantemente, tá? A cada aí 4, 5 meses, no máximo, você tem que reaplicar essa toxina no local para não voltar esse suor em excessivo, tá? Mas hoje em dia é algo muito utilizado. A ressecação dessas glândulas sudoríparas, tá? E a simpactomia torácica, que nada mais é esses dois do que a gente impedir que essas glândulas funcionem. O grande problema desses processos que vão atingir as glândulas por um todo é que a gente pode ter um efeito rebote. Então, a pessoa antes suava muito nas axilas. A gente bloqueia as glândulas das axilas e a pessoa tem a tendência em desenvolver esse processo em uma outra região. Então, nas mãos, nos pés, há essa chance de rebote, o que não acontece com a toxina botulínica. Por isso, já vem crescendo o uso da nossa toxina. A bromidrose, tá? É algo que vem da relação de quando a pessoa fede demais, basicamente, tá? Ou seja, ela produz um suor muito fedido, está relacionado muitas vezes com a hiperidrose, a pessoa soa demais, não dá conta o antitranspirante aí. E aí, isso é aquela questão de um problema social muito grande, tá? Porque hoje em dia, como eu disse, todo mundo quer uma pessoa cheirosinha, tá? Então, imagine você trabalhar com uma pessoa dentro do escritório que sofre de um problema desse, aonde, por mais que ela tome banho, por mais que ela se cuide, o organismo dela está descontrolado. Então, há um problema social aí relacionado à bromidrose também, tá? Não aumenta a sua secreção, vai aumentar a quantidade de microbianos e está relacionado com o local que também ocorre. Em locais fechados, com roupas apertadas, sapatos sem respiração, tudo isso faz a diferença, tá? A anidrose é um problema que nós temos muito difícil de ser encontrado, que é quando eu não tenho secreção, tá? Generalizada, ou seja, quando não tenho secreção nenhuma, é extremamente rara. E eu posso ter algumas localizadas, que é quando eu tenho algumas dermatites que vão causar essa falta de secreção no local. Tratamentos para o controle de suor, tá? A gente leva em consideração 4 pontos para esse controle de suor, tá? Primeiro, tentar reduzir a quantidade de suor que chega à parte externa da nossa pele, seja ele através das glândulas écrinas ou apócritas, tá? Remover a secreção dessas células, dessas glândulas, tá? Evitar o crescimento bacteriano, que é o que vai dar o cheiro ruim, tá? Ou mascarar o cheiro desagradável, o odor desagradável com aromas melhores, tá? Então, são esses os 4 pontos que a gente pode tentar controlar esse suor para ter aí um convívio social melhor, tá? Dentre eles, os que a gente mais acaba focando, separa em 2 classes principais, são os nossos desodorantes e os nossos antiperspirante ou antitranspirante, tá?
O desodorante, tá? Que ele vai fazer? Ele tem funções antissépticas, então ele vai impedir o desenvolvimento das bactérias ali que vão causar o suor. E os antitranspirantes ou antiperspirantes, tá? São aqueles que vão diminuir a transpiração, tá? Dos nossos desodorantes, que a gente pode ter aqui, tá? Eles podem diminuir o crescimento da parte microbiana, tá? Então, o que a gente vai utilizar aqui? Quaternário de amônia, acetato de clorexidina, triclosan e assim por diante. Bloqueadores das enzimas, tá? Citrato de trieline, outros produtos aqui que eu vou ter ácidos que ajudam a controlar o pH da pele, tá? Agentes mascarantes de odor, que podem estar nos desodorantes, que são óleos essenciais com propriedades antimicrobianas também, tá ok? Além da gente impedir ter os micro-organismos, a gente vai dar um cheirinho melhor, tá? E supressores de odores, que é composto de cínico e o nosso próprio bicarbonato de sódio, tá? Então, só para vocês verem, esse é o triclosan, que é muito utilizado, tá? Ele é um pó sem muito cheiro, solúvel um pouco em água, mais em solventes orgânicos. E até lá, ele é antisséptico, bacteriano, fungicida, viricida, compatível com os demais tensoativos. E ele está presente em tanto em desodorantes, cremes e até em sabonetes para profilaxia cirúrgica. Então, tanto a sua atividade aí, tá? Os antiperspirantes, antisudorais, antitranspirantes, tá? Então, a gente usa para evitar a transpiração, tá? Eles vão diferenciar dos ingredientes ativos dos desodorantes, tá? Então, eles vão conseguir restringir a quantidade de suor que chega na parte aplicada ali do desodorante, tá? Tá. Muito cuidado, porque os antitranspirantes, eles têm decreto na vigilância sanitária, tá? Então, são produtos destinados a inibir ou diminuir a transpiração, podendo ser coloridos e ou perfumados, apresentados em formas de veículos apropriados, como associados a desodorantes. Então, é muito comum a gente ter essa associação, desodorante com antitranspirante. Então, além de eu evitar que eu consiga transpirar, eu também faço com que, se eu transpiro, eu não vou ter a produção de micro-organismos ali, tá? Dentro dos nossos compostos ativos para antitranspirantes, sais metálicos acabam sendo algo muito utilizados, tá? Por exemplo, cloreto de alumínio, cloridrato de zircônio, alumínio em álcool, cloridróxido de aluminato. Eles não têm um efeito 100% potente, porém ainda são muito utilizados os sais de alumínio, tá? Eles são extremamente adstringentes, o que vai diminuir a saída das glândulas sudoríparas, tá? Então, como eu falei, ele vai alterar o estado fisiológico, impedindo que saia o suor das glândulas. O mais utilizado é o cloridróxido de alumínio, com pH de 4,5, um pH intermediário aí, menos ácido que os outros sais, menos irritante à pele e menos agressivo às roupas, tá? Existe aí toda uma discussão da presença desses sais de alumínio nos desodorantes e causar câncer.
Ainda é algo muito discutido, não tem nada muito definido com relação a essa questão, tá? Então, cuidado aí essas fake news que saem por aí. Então, a Anvisa faz aquela distribuição de graus de produto, como a gente viu lá no começo, entre graus 1 e graus 2, tá? Desodorante entra em grau 1, tá? Ou seja, eles não precisam ter uma comprovação da sua eficácia também, tá? Já antitranspirantes entram como grau 2, tá? Isso devido ao fato de apresentar risco à saúde e ela tem que ter uma eficácia e segurança comprovada, tá? Então, essa é a principal diferença regulatória dos dois, tá? Formas cosméticas existentes. A gente vai ver que tem forma para quase tudo, tá? Ou seja, hoje em dia você aplica desodorante como você quiser, tem sempre uma possibilidade. Posso ter ele na forma de sólidas, com a presença de pós, tá? Ou seja, eu tenho talco e algumas outras substâncias que vão diminuir essa transpiração. Lembrando aqui que eu não estou falando simplesmente de desodorante de axila, que a gente está acostumado, eu posso estar falando de um talco para pé, um desodorante para pé, tá? E aí os pós são muito utilizados. Posso ter na forma de sticks, tá? Ou seja, um bastãozinho ali, um desodorante em barra. Então, eu vou ter bastante quantidade de álcool e silicone para formulação dessa barra. Posso ter na forma de líquidos. Então, solução de lavagem, que é uma solução hidroalcoólica, águas de colônia, tá? Cuidado com águas de colônia, devido ao excesso de essência, pode causar uma irritação, tá? E até o fato de ter muito álcool após aplicar, descolorir o tecido ali da região. Formas semissólidas, que eu tenho o nosso bom e velho Rolon e os nossos cremes, tá? Os nossos rolões, que normalmente são géis, maioria transparentes, tá? Junto com algumas gomas que vão dar um espessamento ou até emulsões. Cremes, por si só, são as nossas emulsões. Óleo e água, principalmente, aqui, tá? São suscetíveis ao pH, são estáveis, tá? Cremes são muito utilizados para pés, também aí, desodorantes para pés, tá? Temos aí outras formas, por exemplo, aerosol. Hoje em dia, os desodorantes aerosóis ganharam muito o mercado, tá? Uma vez que a facilidade de aplicação é grande, seca-se rápido, né? Tem o nosso cloridróxido de alumínio, como a gente comentou lá atrás. E outras formas aí que nós temos microcapsulados. Então, por exemplo, os pós são mais utilizados em pés, pescoços, axilas, algo superficial, tá? Eu tenho uma quantidade de talco grande, que é o nosso veículo. Os nossos loções, entra aí pés e mãos, em alguns casos, né? Temos que lembrar também, não é algo tão usual, por exemplo, usar um antitranspirante nas mãos, mas pensem para quem sofre de hiperidose, tá? Isso é necessário. E temos nossos géis, os nossos sticks, tá? Eles são muito práticos, mas a gente não encontra assim mais tanto ultimamente. Os cremes, que é mais para os pés e mãos, ainda se encontra bastante para as axilas. E a vantagem do creme é que ela tem uma ação um pouco mais duradoura, uma vez que ele faz alguns filmes aí na pele, evitando, então, esse desgaste.
Os aerosóis, como eu disse, é mais práticas, tem tanto fórmulas mais secas quanto mais líquidas, eles não ficam pegajosos e acaba sendo mais utilizado aí pela população. Os roll-ons, que também antes dos aerosóis era muito comum, hoje em dia ele já foi diminuindo aí, tá? Era muito fácil sua aplicação. Qual que era uma grande desvantagem que eu tinha ali do roll-on? Ele demorava, às vezes, muito para secar, tá? E isso, hoje em dia, com a correria do dia a dia, é uma desvantagem. Os squeeze, que era aquele que apertava assim, hoje em dia, faz muito tempo que eu não vejo um squeeze, ele tinha uma grande quantidade de álcool, tá? Só que ele acaba ficando muito irritante e ele não tinha um efeito prolongado. Quem mais atuava ali era o próprio álcool, tá? E aí, a nossa quantidade de perfume, de fragrância, tá? A fragrância acaba sendo utilizada para impedir a flora bacteriana também, tá? E aí eu tenho a quantidade de fragrância variando conforme o tipo de desodorante ou antitranspirante que eu tenho. Então, varia de 0,1 até 1,5 o desodorante, tá? A fragrância existente. Então, é sempre aplicado uma leve fragrância para ajudar aí a diminuir o cheiro do suor ao longo do dia, tá? O controle de qualidade de um desodorante ou um antitranspirante. Além do processo físico-químico, praticamente todo produto tem que ter, que é o aspecto, cor, odor, umidade, tudo isso é interferido, e o poder de desodorante ou antitranspirante, que é claro é o mais importante a ser analisado aqui. E para finalizar, as nossas reações adversas que a gente pode ter, tá? Como qualquer produto cosmético, a gente pode ter algumas alergias e a pessoa ser sensível a alguma delas, tá? Ou o fato dos antitranspirantes, a gente fechar os dutos os poros ali, pode causar uma irritação muito grande devido à presença desse alumínio. E como sempre, sentiu alguma irritação, suspender o uso imediatamente, tá? E investigar o que foi que causou essa alergia para evitar, tá? Como qualquer outra alergia, outra dermatite de contato que nós temos, ok? Aqui a gente finaliza o conteúdo da nossa disciplina. E finalizamos tudo. Então, para sexta que vem, nós temos a nossa prova. Eu vou fazer essa nossa prova. Para a maioria das pessoas, essa prova vai valer 2.000 pontos, que a grande maioria fez o exame de proficiência, tá? Lembrando que o exame de proficiência se encerra amanhã, então se alguém ainda não fez, últimos momentos, tá? E aí a nossa prova vai ter o valor só de 2.000 pontos. Eu vou fazer com base nos slides que nós tivemos, tá? Então, na hora de fazer a prova, consulte os slides para fazer a prova, tá? Não deixem passar essa disciplina, não vai pegar exame nessa disciplina, né? Pelo amor de Deus. Pegar exame, eu trucido vocês. E lembrando que dia 29 nós temos a nossa prática, tá? Lá na universidade presencialmente. E para quem chegou depois, só para nós lembrarmos, temos uma atividade que vocês devem fazer e levar para mim em sala. Então, essa parte quer dizer que cada uma desses compostos aqui tem função dentro do nosso sabonete
que nós iremos fazer. Então, vai pegar uma folha, pôr lá, lauril éter sulfato de sódio, põe uma setinha e escreve qual é a função. Não vai pegar na internet qualquer coisa, leiam pelo menos antes de escrever. Não precisa escrever uma página de cada um, mas vai escrever um parágrafo, qual que é a função de cada um deles, tá? Professora, manual ou pode ser digitado? Pode ser digitado, tá? Sem problema. Mas também, se chegar lá e tiver um monte de coisa nada a ver, eu vou descontar a nota, tá? É para colocar qual que é a função do produto. Não precisa pôr umas coisas... que ele é obtido de não sei o quê, papapá, que tem propriedade... Não, isso aí, gente. Não quero saber ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Porque tem gente que copia, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e lê cada besteira, né? Então, vamos ler, pelo menos, e tirar só as informações importantes, tá? E aí, vocês me entregam dia 29. Combinado? Combinado. E é isso, gente. Finalizamos nossa disciplina online. Nossas sextas-feiras não serão mais as mesmas. Vamos sentir falta? Vamos, né? Apesar que vocês quase não falam, né? Vocês são muito quietinhos. Mas, né, eu sinto falta depois. Mas dia 29 a gente se encontra e é gostoso. Tá bom? É isso, gente. Qualquer coisa, estou aberta a dúvidas. E fiquem à vontade. Boa noite, bom final de semana. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Tchau, obrigado. Tchau, obrigada. Bora para embora, para casa. Bora descansar. Que amanhã eu tô na Lopar de novo. É verdade, estamos juntos. Opa, Oi. eu não vou, esqueci essa boa tarde. Você tá de folga, eu não.